Muito bem, vamos seguindo aqui com a pauta política agora. A gente tem atualizações sobre a situação no Congresso Nacional. A gente abriu essa edição do All News te contando que há um trabalho da oposição, principalmente do grupo bolsonarista, tanto na Câmara como no Senado, para bloquear os trabalhos no parlamento, o pessoal ocupando inclusive a mesa do Senado, a mesa da Câmara. Você acompanhou os vídeos que a gente trouxe aqui para você. E o Felipe Pereira, que é repórter do UOL, está lá em Brasília, tem atualizações sobre essa situação. Felipe, tudo bem? Conta para a gente. A gente tinha a previsão de uma reunião de líderes partidários, né, para tentar destravar esse nó, sair desse impasse, começar os trabalhos do Legislativo nesse segundo semestre. Essa reunião aconteceu? Vai acontecer? Que atualização você tem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Vanilson, Josias, que nos assiste. Eu só queria fazer uma observação antes, que é a seguinte. A gente estava falando de tarifaço, que é um problema que afeta todo o Brasil, e aqui em Brasília o que a gente está tratando é de uma obstrução que impede o Congresso Nacional de funcionar. Essa é a discrepância entre o mundo de Brasília e o mundo do Brasil. E em relação à reunião, ela era esperada hoje para as 11 horas da manhã, a reunião de líderes aqui da Câmara. Para quem não é familiarizado, líderes são as pessoas indicadas por cada partido para fazer as negociações com o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, que é quem decide a pauta de votações. E aí o que ele buscava era uma decisão conjunta para definir qual vai ser a relação deles com a que a oposição chama de obstrução e o que os governistas chamam de motim dos bolsonaristas. Só que essa reunião mudou de 11 para as 16 horas, então isso está sendo visto como uma tentativa de ter mais tempo para negociar uma saída. Só que eu conversei com o pessoal do PL e o líder do partido, que disse que não vai à reunião, não foi procurado pelo Hugo Motta, que é o presidente da Câmara. O Hugo Motta não procura ninguém do PL desde ontem à tarde, quando ele ligou para o líder do PL pedindo para que eles permitissem que a sessão de ontem acontecesse. E o PT já fala em pedir punição. Eles querem que se resolva a situação e depois o Conselho de Ética seja acionado, porque no entender deles, a deputada Maria do Rosário falou isso, está sendo inviabilizado, está sendo proibido o poder legislativo de funcionar. Então, a situação é tensa e não há, até agora, uma saída clara. Você falou que está tendo essa dificuldade de diálogo entre o Hugo Motta e a liderança do PL. E o PL é o principal partido que está provocando toda essa obstrução. E isso significa que essa reunião de líderes que ficou adiada para hoje às 16h pode até não acontecer? Seria uma demonstração de fraqueza bem grande do presidente da Câmara, do Hugo Motta. Logo que ele assumiu, ele fez um discurso bem forte, dizendo que não aceitaria desrespeitos institucionais. Tem a célebre frase, eu não sou frouxo. E aí, primeiro que ele nem estava em Brasília quando aconteceu essa inviabilização da sessão. E isso pegou mal porque você tem um ex-presidente que é determinada a prisão domiciliar. Cria-se um clima absurdamente tenso no Congresso e o Hugo Motta, presidente da Câmara, não está em Brasília. Já pegou mal. E se ele marca uma reunião, se ele faz uma promessa de ser firme e cancela uma reunião para resolver uma situação, é um demonstrativo muito ruim. Mas o PL disse que não vai, a grande queixa do PL é que no Senado, Davi Alcolumbre não recebe o PL faz 2 semanas. Então eles dizem que só vão aparecer se for uma reunião com o Alcolumbre e com o Hugo Motta e para destravar a pauta da anistia. Isso não vai acontecer. Então, isso não acontecendo e cancelando a reunião ficaria bem, digamos assim, feio para o Motta. Agora, tem um impasse, né, que você está relatando para a gente. Quer dizer, a gente tem esse grupo que está bloqueando todos os trabalhos e que tem essa pauta muito definida: anistia, impeachment de Alexandre de Moraes, mudança de questão de foro especial para parlamentares e outras autoridades. Isso, pelo que você está falando para a gente, pelas análises que a gente tem visto também, dificilmente vai entrar na pauta do Congresso Nacional. E se esse pessoal fala que não vai desobstruir, se isso tudo não for pautado, fica aí o impasse, Felipe.
Não, e ontem teve aquele princípio de briga, porque eles deixaram bem claro que eles só saem da mesa que coordenam os trabalhos, tipo, mediante violência. Foi basicamente isso. Então, cria-se esse impasse, o que o PT sugeriu de fazer as sessões em outros espaços. A Câmara dos Deputados tem vários auditórios e eles disseram por que não convocar a sessão para outros espaços. Também seria uma demonstração de fraqueza no entender de algumas pessoas, mas buscam-se alternativas e até agora, em vez do diálogo, está prevalecendo é o impasse. Olha, Felipe, quem tenta se impor, quem tenta... A gente sabe que a obstrução no Congresso é algo lícito, desde que baseada no regimento, né? Agora, quem tenta se impor dessa maneira, pela força, acaba exibindo a própria fraqueza, né? O que eu queria lhe perguntar é se aí no Congresso os líderes do Centrão, esses parlamentares que são conservadores, mas não se confundem necessariamente com o bolsonarismo, se eles já estão deixando claro que essa pauta tóxica aí, anistia, impeachment do Alexandre de Moraes, volta do processo todo, o envio do processo do Supremo para a primeira instância, se isso não vai ser aprovado, os deputados já são explícitos em relação a isso ou está no esconde-esconde ainda? Josias, eu só queria dizer, você falou de obstrução, o que o PT tem falado é que não está fazendo uma obstrução. A obstrução é um instrumento do regimento. O que eles estão fazendo é um motim nas palavras do PT e o PL diz que não é isso. E no Centrão a gente vê sinais diversos. Os líderes, desde que esse assunto é discutido, abril, maio, lá para trás, quando fizeram aquela coleta de assinaturas, eles deixam muito claro que eles não querem votar, e eu já ouvi que ninguém tem interesse de recolocar Jair Bolsonaro na urna. Essa direita que se diz conservadora não quer isso. Só que, ao mesmo tempo, você pega o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, pediu uma autorização para ir visitar Jair Bolsonaro ontem, e depois divulgou isso nas redes sociais, divulgou um vídeo dele depois de conversar com o ex-presidente. Então, o Centrão é uma coxa de retalhos, tem esses sinais trocados. Ao mesmo tempo que na surdina eles falam que não querem, os gestos de grandes caciques do Centrão, o Ciro Nogueira é um deles, vão na contramão disso. Então fica esse embaralhado, essa questão embaralhada.